de maneira que nós, como um corpo de Cristo, mas esse corpo sendo muitos membros, nós cercamos a mesa do Senhor e nós participamos da comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo incentiva esta igreja dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o apóstolo vai alencar, meus irmãos, que sentimento maravilhoso é esse que o nosso Senhor Jesus Cristo sentiu. O verso seguinte nos diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. O que nós compreendemos nesse texto, meus irmãos, é que o sentimento que estava no coração de Cristo era um sentimento de amor. Nós vamos compreender, meus irmãos, que o sentimento que moveu Cristo fazer o que ele fez não foi outro sentimento a não ser amor. Porque o texto nos diz, meus irmãos, que mesmo sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação, ou mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o texto vai nos dizer: mas tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens, o texto nos diz que ele aniquilou-se a si mesmo, ele abriu mão de toda a sua glória, e ele se fez homem para vir habitar a esta terra, por causa do amor que ele tem por nós, por causa do amor que ele tem pela humanidade. Esse é o sentimento que estava no coração de Cristo Jesus. Um sentimento onde ele abre mão de toda a sua glória. Ele vai esvaziar-se de si mesmo. E ele vai tomar a forma de um servo, fazendo-se semelhante a homens. Jesus, ele deixa o seu trono de glória, e ele desce a essa terra, e ele se transforma num homem semelhante a mim e a você que está aqui nesta noite. E tudo isso foi motivado por amor. O motivo maior foi amor. Porque Cristo Jesus, olhando para nós, Cristo viu em nós, meus irmãos, a fragilidade humana, de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa, de alguém que estava destinado à perdição e à morte eterna. Mas quando Cristo olha para nós e ele enxerga em nós essa situação, Jesus, ele deixa toda a sua glória e ele vai se fazer um homem semelhante a nós. E ele desce a essa terra, meus irmãos, e o texto nos diz que ele aniquila-se a si mesmo. Ele esvazia-se de toda a sua glória, de toda a sua plenitude, para se fazer homem. E o que motivou isso é o que o apóstolo Paulo nos incentiva, para que haja em nós também o mesmo sentimento, um sentimento de amor, um sentimento de compaixão. É um sentimento de quando ele olha do céu e ele vê o Marcos, ele vê a Maria, ele vê o João e vê alguém que estava prestes a ir, meus irmãos, para o inferno. Ele tem uma compaixão e ele se esvazia de si mesmo e ele desce para vir morrer numa cruz do Calvário, para trazer a redenção para todos que estão aqui nesta noite, para todos aqueles que já o receberam como Salvador. O texto nos diz que, achando-se na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte,
e morte de cruz. O caráter, meus irmãos, de obediência do nosso Cristo é algo que nos chama muito a atenção nesta palavra. Porque o texto nos diz que o que motivou o Cristo a essa atitude que ele tomou foi o amor que ele sente por nós, pela humanidade. É o amor que ele sente, sabe, meus irmãos, por aqueles que estão caminhando rumo aos infernos. É o amor que ele sente pelo homem. O que motivou foi isso. Mas o seu caráter, meus irmãos, de obediência ao nosso Deus, ele vai se submeter, meus irmãos, ao pior que um homem pudesse suportar. Cristo vai se submeter à pior morte que havia na sua época, a morte de cruz. Mas o texto não vai nos dizer que Cristo foi obediente até a morte. Obedeceu em tudo para que o seu propósito fosse cumprido. A cruz do Calvário. Propósito de cumprir, meus irmãos, sabe, a missão que ele veio fazer. Ele foi obediente. Mesmo na hora que, por sua condição humana, quando ele se encontra momentos antes de subir aquela cruz, e ele tem um vislumbre, meus irmãos, do que estava para acontecer, e ele vai e dobra os seus joelhos e ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim cálice sem que eu beba. Mas no mesmo instante ele volta e diz assim: mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus vai e ora novamente. Obediência ao Pai, meus irmãos, em cumprir o propósito, sabe, na condição humana. Cristo ora ao Pai dizendo: se possível, que passe de mim esse cálice sem eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. O apóstolo Paulo está trazendo à nossa consciência, meus irmãos, que esse sentimento de amor que habitou o coração de Cristo é o mesmo que sentimento que habita no coração da igreja. É um sentimento de amor, de obediência ao Senhor a qual nós servimos. Mas o texto nos diz o seguinte: que ele foi obediente, sendo obediente à morte e morte de cruz. Aí o verso 9 vai nos dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão embaixo da terra. Meus irmãos, foi por causa desse sentimento que habitou o coração de Cristo, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, que Deus o exaltou de uma maneira extraordinária, que deu um nome que está sobre todo nome. Ao nome de Cristo, meus irmãos, está todo o poder e toda a autoridade. Não há nome maior do que o de Cristo. O seu nome está acima de todos os nomes. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todo joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus Cristo. As Escrituras nos diz que o joelho dos que estão no céu se dobra, o joelho dos que estão na terra se dobra, os joelhos da igreja se dobram diante do nome dele, porque o nome dele é poderoso. A igreja se dobra diante do nome dele, meu irmão, porque a igreja reverencia ele. Mas o texto diz também: até os joelhos que estão embaixo da terra também tem que se dobrar diante do nome dele. Apocalipse capítulo 5, o apóstolo João, sabe, é levado aos céus em espírito. E ainda no capítulo 4, João vai ter uma visão de um trono que está sobre os céus, e de que um que está sentado sobre o trono. E João vai ver um livro sobre a mão daquele que está sentado no trono.
Mas João diz que ele começa a chorar muito, porque não havia ninguém no céu, nem na terra, que fosse digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, e nem de ler o que estava escrito nesse livro. Mas o texto nos diz, meus irmãos, à medida com que João chorava, dizer que um anjo chega até ele e vai dizer assim: João, não chores mais, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar o livro, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João vai dizer, meus irmãos, à medida com que o anjo fala isso, o cordeiro vem e pega o livro da mão do que está sentado no trono. E quando ele pega um livro, meus irmãos, o texto nos diz que seres celestiais se curvam diante dele, dobram os seus joelhos diante dele, e eles começam a cantar um novo cântico, um novo hino é cantado no céu. E o novo hino diz assim: digno é o cordeiro que foi morto, mas venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Os céus dobram os seus joelhos diante do seu nome. Os céus reconhecem que o seu nome é poderoso. O céu dobra os joelhos, a terra, meus irmãos, a igreja dobra os joelhos diante dele. A igreja dobra os joelhos porque ela reconhece o poderio do nome do Senhor. Reconhece que Ele é Senhor, reconhece que Ele é Deus. Onde estão aqueles que reconhecem que Ele é Senhor? Onde estão aqueles que reconhecem o poderio do seu nome? Mas o texto nos diz o seguinte: que nós dobramos os nossos joelhos, porque nós o reverenciamos, nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é. Mas até mesmo aqueles que não reconhecem, até mesmo aqueles que não querem dobrar os seus joelhos, haverá um momento em que eles vão de dobrar, não por reconhecimento de quem Ele é, mas por submissão ao nome que Ele recebeu. Até mesmo os que não querem dobrar os seus joelhos, haverá um dia em que eles terão que dobrar os seus joelhos, porque o texto nos diz: para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, Ele recebeu, meus irmãos, um nome que está sobre todo nome. Ao nome de Jesus Cristo, meus irmãos, sabe, ao nome de Jesus Cristo, até os demônios têm que se sujeitar. Ao nome de Jesus Cristo, meus irmãos, as trevas têm que se sujeitar. Porque ao nome de Jesus Cristo foi dado todo o poder. Antes de subir ao céu, Ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Os evangelhos nos diz que o Senhor Jesus Cristo, chegando a uma cidade, a cidade de Gadara, havia um homem atormentado, meus irmãos, por uma legião de espíritos. Mas o texto nos diz que à medida com que Jesus coloca o pé sobre a terra daquela cidade, o texto nos diz que, indo ele de encontro a este homem, os demônios que estavam sobre a vida daquele homem, diz: o que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo, para que venha nos atormentar antes do tempo? Meus irmãos, sabe, os infernos têm que se curvar diante do nosso Deus, têm que se curvar diante do Senhor Jesus Cristo, porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus Cristo tem poder para curar, o nome de Jesus tem poder para salvar, o nome de Jesus tem poder para libertar. Onde estão aqueles que foram alcançados pelo nome de Jesus Cristo? Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Aquele a qual nós servimos, o seu nome é poderoso nesta noite. O nome de Jesus é poderoso nesta noite, meus irmãos, para salvar aqui neste lugar, para salvar aqui, sabe, em Sabiaguaba. O meu nome, o do pastor Zé Filho, do pastor Zacarias, não pode fazer nada aqui neste lugar, mas o nome de Jesus é poderoso, meus irmãos, para quebrar cadeias.
para libertar vidas, cativos, oprimidos. E é no nome de Jesus que essa igreja vai vencendo. É no nome de Jesus que essa igreja vai triunfando. Pastor Zé Filho, esta igreja tem chegado até aqui é porque o nome de Jesus Cristo está à frente dessa igreja. As barreiras vão caindo. E é nesse nome que nós estamos reunidos aqui nesta noite, meus irmãos. É este nome que nós estamos trazendo à memória nesta noite. É por isso que nós nos reunimos. É porque está escrito. Jesus ele disse: fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Nós estamos trazendo à memória nesta noite tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós estamos aqui nesta noite debaixo do poder do nome de Jesus Cristo. E eu quero encerrar nesta noite, meus irmãos, eu quero encerrar nesta noite diante desta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero trazer o ânimo à tua vida nesta noite. Que aquele a quem tu serve é poderoso. Aquele a quem nós servimos é poderoso. É um nome que está acima de todos os nomes. Ele é poderoso para fazer nesta noite na tua vida aquilo que ninguém pode fazer. Ele é poderoso nesta noite para fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele é poderoso para fazer. Se você crê nisso nesta noite, levante a tua mão ao céu. Nós estamos cultuando a este nome nesta noite. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Estão aqueles que circulam diante do nome dele, aqueles que adoram o nome dele. À medida com que você vai adorando nesta noite, as trevas vão sendo repreendidas. À medida com que você vai adorando nesta noite, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai caindo por terra todo mal, toda barreira, todo impedimento, porque é o nome de Jesus nesta noite que está sendo proclamado neste lugar. Profetizar pelo poder do nome de Jesus nesta noite, por esta palavra, que toda barreira em nome do Senhor Jesus Cristo vai cair por terra aqui neste lugar. Todo impedimento que tem se levantado, sabe, contra esta obra em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite vai cair por terra. É no nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome do Senhor Jesus Cristo que Deus vai trazer libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo para os teus. Para a vida dos teus. E pelo poder deste nome. Nós vamos celebrar nesta noite a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Trazendo à memória tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Sabendo que o que Ele fez por nós ninguém poderia fazer. Nós estamos aqui nesta noite porque é Ele em nossas vidas. Você só está de pé aqui nesta noite porque o nome de Jesus Cristo tem te segurado, tem te sustentado. Estamos nessa noite celebrando esta ceia ao Senhor. É por causa do nome dEle. É por causa do nome dEle. Se não fosse Ele, pastor Zé Filho, nós já teríamos ficado para trás há muito tempo. Mas é o nome dEle que está sobre a tua vida. É o nome dEle que está, sabe, sobre a tua casa. É o nome dEle que está sobre a tua família. É o nome dEle. O sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, sabe, que vale na tua vida. Foi o sangue precioso derramado naquela cruz que nos trouxe vida eterna, que nos trouxe salvação, que nos trouxe perdão dos nossos pecados. E nesta noite nós vamos celebrar isso com muita alegria. Nós vamos cear nesta noite trazendo tudo isto à memória. Que Deus em Cristo vos abençoe. Continue abençoando esta obra.
abençoando a vida do pastor Zacarias, da irmã Francisca, do pastor Zé Filho e todo esse ministério, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer nesta noite: há poder no nome de Jesus? Há poder no nome de Jesus, porque foi-lhe dado um nome que está sobre todos os nomes. Deus vos abençoe, meus irmãos.